Livros poéticos. A pastora está dando livro históricos, nós vamos entrar e vou dar sobre livros poéticos. Livros poéticos são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então nós vamos pegar aqui desde Provérbios até Cantares, que é do mesmo autor, que é Salomão. Salmos tem vários autores, tem Davi, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os autores ali, né? O livro de Jó é um livro poético, porque, aliás, é um testemunho de Jó. Ele fala um pouco sobre a vida dele, tem todos os acontecimentos, quem era Jó, que ele era o homem mais rico do Oriente. É interessante a gente colocar um pouco sobre isso, porque ele não era um homem mais rico daquele país, ele era um homem mais rico do continente inteiro. E ele passou por tantas provações, né? O próprio Satanás foi lá e questionou Deus, né? Na verdade é um diálogo entre Deus e Satanás, dizendo: olha, veja meu filho Jó lá, como é íntegro, como busca a minha palavra, como tem sido fiel a mim. E aí Satanás vai falar: claro, ele tem tudo, né? Ele tem bons filhos, uma boa esposa, tem dinheiro, é reconhecido. E aí Deus falou: então lá, tira tudo dele, mas não tire a vida dele, né? Aí a gente conhece a história de Jó. O mais interessante que a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente é que Jó não tinha um outro Jó. Ele nunca leu sobre uma pessoa que passou por aquela provação e aguentou firme até o final. Então ele era o único, ele era o primeiro, né? Então, se nós hoje estamos passando por lutas, estamos passando por provações, nós ainda temos vários testemunhos de profetas do passado, da vida de Jó, do próprio rei Davi, né? O rei Davi que tinha tudo para ser rei depois que ele foi ungido, mas mesmo após ele ser ungido, demorou para chegar no poder, no trono. Ele teve várias oportunidades, não foram poucas oportunidades de matar o rei Saul, mas ele não o fez porque ele tinha temor, né? Ele tinha temor ao rei, e ao ponto de que quando um soldado mata o rei e vai lá para falar com Davi, achando que Davi vai falar: que legal, agora eu estou livre do meu inimigo, já posso assumir o trono. Davi fica indignado e acaba matando aquele soldado, porque a nossa visão, a visão de homens e mulheres de Deus, não é matar os nossos inimigos. Jamais, né? Jesus falou que nós temos que orar pelos nossos inimigos, por aquilo que nos persegue. Não tem ódio deles, né? Até recentemente, eu não acompanho muito na internet, mas eu vi lá, tinha pessoas pedindo para que o Papa morresse. O Papa morre, que bom, não sei o quê. Então, eu acho que a pessoa que faz esse tipo de oração, ele está jogando maldição para a vida dele, da sua própria família. E posso garantir que não é evangélico, não é católico, não é religião nenhuma, é um ateísta. É uma pessoa que não crê em Deus e se esconde atrás de uma placa de igreja. E aí ela vai no vácuo das pessoas, né? Quanto mais a pessoa fala, crucifica, né? Nós tivemos o domingo de Ramos, agora aqui, domingo, e a gente sempre brinca que aqueles mesmos que falam Hosana, que vem nas alturas, é aqueles que disseram: crucifica Jesus. Então muitas pessoas vão pelo oba-oba, para o embalo, vai para a multidão. E nós que somos um povo separado, nós não temos que ir em oba-oba nenhum, não, multidão nenhum, não. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que dê o discernimento para nós. Se tiver contrário ao que está escrito na palavra de Deus, não quero isso para mim. Mas prova para mim que está escrito isso. Não vou conseguir, então eu não quero, né? É como se a gente fosse uma cobaia. Hoje o mundo, Satanás está usando várias estratégias, né? E uma das maiores forças do diabo hoje
é a rede social. A rede social, ela tem contaminado muita gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Voltar ao princípio de tudo, que é o primeiro amor, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Nós vamos. Primeiro, pode voltar no 86. Aí você está no 87, só volta no 86. Vai dar para você entrar aí? Quer que eu controle? Então, é que esse aqui não tem como controlar. Ah, não tem? Quando é. Peraí. Se você não conseguir, imagina. Peraí. 6, 4. 86. Ah, isso aí, papai. Bom, então nós vamos entrar nos livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Só vocês agora. Livros Poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. de novo. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Diz que na terceira vez que a gente consegue guardar. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. certo? Então, quando cair na prova, não vai precisar de alternativa correta, tá? Só colocar quais são os livros poéticos, aí você já vai falar. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então nós podemos também aprender da seguinte forma, é fácil, é mais fácil para guardar. Jó, você vai colocar assim, testemunho. Certo? Jó, testemunho, que é o testemunho de Jó, que também é poético. Os Salmos, você pode colocar Salmos de Davi, que é mais fácil você recordar. E depois, os três seguintes, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, é do filho de Davi, que é Salomão. Bom? Amém? Fácil? Beleza? Beleza? Pode ser? Pode. Os livros poéticos da Bíblia são uma coleção de escritos bíblicos e poéticos encontrados no Antigo Testamento. Esses livros, por ser um estilo literário, expressam as emoções e reflexões de experiências humanas de forma de poesia. Os livros poéticos da Bíblia são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ok, então Jó é o quê? Salmos é o Salmos de Davi. Lógico que tem mais outros autores, mas depois a gente vai aprender sobre eles. Provérbios, quem é? Eclesiastes e Cantares, Salomão. Então é fácil. O livro poético vai ser Leozinho na chupeta, né? Vai ser muito fácil. Ok? Então, está presente a história de Jó, que é o primeiro livro que eu vou entrar nele agora. Um homem que ele era justo, que passa por grandes sofrimentos e luta com questões de sofrimentos e justiça divina. Beleza? Vamos entrar agora. Agora a gente vai entrar no livro. Acho que tem que dar abraço um pouquinho para cima, né? Ainda o 86, a gente não acabou aqui. Não acabou. Acho que é estranho. Um pouquinho mais para cima. É só. Um pouquinho mais. Aí, parou. Então, Jó apresenta a história de um homem justo que passa por grandes sofrimentos, lutas e questões de sofrimento e justiça divina. Pastor, por que está repetindo isso? Sofrimento e justiça divina. Por que será? Porque quando nós estamos em algum sofrimento, eu acho que nem todos nós podemos generalizar,
a gente sabe que Deus está muitas vezes testando a nossa fé. Estou passando por uma luta agora, um problema agora, mas Deus quer saber até quando você vai aguentar. E Ele não vai dar jamais um peso que você não possa suportar. Mas Ele vai te testar, porque o ouro puro, ele é testado onde? No fogo. Então, quando se fala de fogo, nós falamos em sofrimentos. Já falei aqui na aula retrasada, não me lembro, sobre Moisés. Agora acho que passou esses dias sobre o filho de Moisés também. Todo mundo conhece a história de Moisés. Não seria mais fácil, né, funcionário Rodrigo, Moisés descobrir que ele era um hebreu, quietinho, sem alarde, sem matar nenhum soldado, sem nada. E aí o rei fala assim, puxa, o faraó fala assim, vou colocar Moisés como no meu lugar, como faraó. E o faraó morria, Moisés assumiu o trono, e aí ele já sabia que ele era hebreu, ele poderia continuar como os reis antigos, deixar o povo livre lá dentro do Egito, sem escravidão, sem nada. Seria simples assim, não precisa nem sair no êxodo, né? Não precisava nem ter a Páscoa, nada, eles ficariam por ali mesmo. Mas não foi assim. A primeira coisa é que quando Moisés ele sai, ele é exilado dali, ele vai enfrentar o que ele vai enfrentar lá na frente? Quem sabe? Oi? Oi? Exatamente, ele vai enfrentar um deserto. O deserto é um lugar onde você está sozinho. Talvez hoje você está passando por esse deserto. E é interessante que o deserto não tem amigos. No deserto não tem um marido, não tem esposa, não tem melhor amigo, não tem a vizinha, não tem aquele amigo da internet para você mandar mensagem. Aliás, acho que o Wi-Fi nem pega lá, né? Deserto é um lugar de sofrimento. Porque durante o dia o calor é escaldante, chega a temperatura de atingir quase 50 graus. E durante a noite a temperatura ela cai de uma forma absurda. Fora os animais que existem no deserto são extremamente mortais. Então, se você não morrer pelo calor excessivo, você morre realmente pelo frio. Se você não morrer pelo frio, pelo calor ou pelo frio, você morre pelas serpentes abrasadoras que tem dentro do deserto lá e que picam você em 48 horas você está morto. Ou, se isso não acontecer, tem lobos, né? Ficam só na espreita no deserto para tentar pegar alguma vítima. E é interessante que Moisés ele estava no deserto, ele estava sozinho. Agora, a pergunta que não quer calar: Moisés estava sozinho no deserto? Sim ou não? Não, porque se ele estivesse sozinho no deserto, ele morria. Então você não está sozinho no seu deserto, ainda que você pense que esteja. Eu tenho 59 anos, eu não lembro quando foi composta essa música, era uma música do mundo, né? Acho que era do Duque e Galvão, alguma coisa assim, que falava que aqueles passos que estavam lá no deserto, na areia, era de Jesus cantando. Não era dele. Eu não lembro a letra da música, mas isso todo mundo acho que marcou isso daí. Né? Você achava, Senhor, eu estava sozinho, só estava usando os passos ali. Não, os passos não são os seus. Os meus, eu estava carregando você. Então, no seu deserto, você não está só. Amém? O Senhor livre de todos nós. E aí aconteceu com a vida de Jó, a mesma coisa. Salmos. Salmos é uma coleção de 150 cânticos. Todos os salmos, né? Eu acho que eu vi, não sei se foi a pastora Benedita que publicou uma vez, não lembro se foi ela, que fala assim que os salmos é a nossa oração em canção. Não lembro se foi ela que publicou isso dela. E realmente os salmos ele é uma oração em canção. Aliás, toda oração ela é como se fosse uma canção, porque senão ela vira um mantra.
Pastor, o que é um mantra? Mantra é quando fica muito repetitivo. Você fica assim: Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus eu quero, Deus eu preciso. E você fala: o que será que ele quer? O que será que ele precisa? Virou um mantra. Entendeu? Ah, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu quero. Eu sei, mas eu quero que você fale. Os salmos é a nossa oração em canção. Aí tem lá, né, quando o salmista Davi, ele pegou contra Betseba, né, ele tuterou, depois mandou Urias para a morte, a bem dele tuterar, ele ainda cometeu um assassinato, né? No Salmo 51 há o arrependimento de Davi. 51, quando você lê o Salmo 51, diz lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pequei contra ti, fiz tudo que aos teus olhos parece ser mal, de maneira que se terá sido do seu falar e justo no seu lugar. Depois ele pede: compadece-te de mim e não retires o teu Espírito Santo. Você pode ler lá no Salmo 51. Uma das maiores preocupações de Davi, que é a maior preocupação que nós temos que ter, é retirar o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele vai embora, que é a terceira pessoa da Trindade, é uma salvação. Amém? Vamos lá? Provérbios. Outra coisa, você pode pegar um salmo sem cantar. Você pode abrir os salmos lá e cantar. Vamos colocar o crime. Você pode colocar lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pequei contra ti, somente fiz tudo que é mal. Perceba que está no Salmo 51. Pequei contra ti, somente fiz tudo que é mal. De maneira que serás tido por justo no seu falar e puro no seu julgar. É uma oração. Uma oração. Tem aquele que todo mundo conhece, já é um salmo conhecido, cantado em oração, que é assim: assim como a coração suspira pelas águas como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vocês estão entendendo? Você pode pegar uns salmos ali e você cantar. E você, além de você estar louvando a Deus, você está orando. Você está entendendo? Os salmos é uma oração. Os salmos abordam uma ampla gama de emoções e situações. É importante entender que todas as pessoas que fizeram os salmos, é uma situação que ele está passando, as emoções estão dentro dele e eles estão colocando diante do Senhor. E são frequentemente utilizados de uma forma de, vamos falar, uma forma de, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, uma forma de oração e qual a diferença de oração e adoração? Alguém sabe dizer o que é oração e adoração? Não. Oração é uma prece. E adoração é obediência. Não deixa de ser.
Mas a adoração nos conduz à adoração. Ela é uma porta de entrada. É como se você entrasse. Quem é motorista aqui? Deixa eu ver. É como se você entrasse no carro. Você está dentro do carro. É como se você entrou dentro do carro e você está orando. Mas para o carro andar, você tem que fazer o quê? Você tem que ligar o carro, colocar a marcha e você vai estar em adoração. Você vai estar em movimento. A adoração é um movimento para com Deus. Existem cantores gospel que eles cantam, mas eles não adoram. É forte isso. E a maioria pensando no dinheiro. Agora, você vê muita gente. Eu fui pregar numa igreja lá em Salto, pela qual o pastor Tony foi comigo, que a menina parecia que estava com um chofar na boca. Eu falei, não é possível, eu abri o olho. Eu nunca tinha visto aquilo. Ela soltou a garganta dela assim, de uma forma tão diferenciada. Ela estava adorando. Ela tinha já passado no mundo espiritual e ela estava passando para nós. E eu abri o olho, falei, não é possível. Depois eu indaguei ela e falei, desculpa, do seu lado dele tem algum chofar aqui? Ela falou, não, pastor. Não é possível. Você cantou, soltou um tom bem alto que parecia um chofar. Chofar, para quem não sabe, é um instrumento de guerra espiritual, onde os levitas levavam esse instrumento, que é também tido como um clamor, como uma adoração, porque não adianta cantar, você tem que entrar no movimento. A oração é a fé em ação. Oração sem ação, ela fica simplesmente parada, não sai do teto. Então a oração, para chegar numa adoração, é diferente. Eu não vou reparar isso jamais. Não é o meu costume reparar isso aí. Mas a gente que é pastor, fica aqui na frente da igreja, a gente viu os irmãos que estavam adorando. Já não foi, pastor? Tem irmão que na hora do louvor está olhando para o relógio, está olhando para o celular, sabe, não está nem aí. Aleluia. O louvor estava chato mesmo, né? Aí está chato. Por que está chato? A irmã desafinou, a irmã desafinou, não tinha bateria hoje. A Isabela não veio, o Marcelo parece que não afinou o violão. Aí começa a achar tudo defeito. Vai dar brincadeira no copo d'água. Oi? Vai dar brincadeira no copo d'água. Como que é essa brincadeira? É uma história, olha, que veio um irmão fazendo. É uma história que veio um irmão e uns esses daí ficou falando, ai pastor, você é da igreja. Ele falou, daí o pastor indagou, né? Por quê? Porque a pessoa está falando fofoca. A pessoa está falando fofoca, fica mexendo no celular no meio do culto. Fica, o irmão desafina, o irmão não sabe falar, não sabe cantar, o irmão não sabe tocar, e ficou falando várias coisas. Eu falei, nossa, é verdade? Mas eu posso dar um desafio? Pode. No primeiro produto, não vou vir mais, não beber só no culto. Pega um copo d'água, enche esse copo de água e fique andando pelo culto inteiro com o copo de água e sem deixar cair uma gota de água sequer. Vai andando pela igreja inteira e sem deixar cair. Aí você pode sair. Daí você pode sair. Daí o irmão falou assim, não, beleza, vou fazer isso, vai ser fácil. Pegou o copo d'água e tudo mais, passou por tudo, fez tudo isso, culto terminou o culto, perguntou para o pastor, pastor, estou saindo mesmo, é isso mesmo, é nóis. Ele falou assim, só deixa eu dar uma pergunta. Quando você estava andando com o copo cheio d'água, você viu o irmãozinho que desafinou? Não vi, pastor. Você viu quando eu estava fofocando? Não, a irmã que estava mexendo no celular? A irmã que estava com o cabelo ruim, que eu estava desafinada? Não vi, pastor. É isso. Quando você foca em Deus, você não vê isso. Agora você vai ficar focando em outras coisas? Acontece isso. Isso é adoração. A pessoa pode ir em qualquer igreja, sair dessa em uma outra, se ela não tiver no espírito de adorar, vai haver defeito em tudo quanto é lugar. Defeito sempre tem, né? Então, a adoração ela nos leva ao mundo espiritual.
A adoração leva a uma experiência com Deus. Não importa o pregador. Pode ser aquele eloquente, pode ser aquele que dá sono na gente, pode ser aquele que berra. Mas se você estiver no espírito de adoração, você vai ter uma experiência tão grande com Deus que a hora que sai lá fora e o culto foi maravilhoso. Tem até um hino que fala assim: o culto hoje vai ser maravilhoso. O seu pai que toca, né? Canta isso daí. Eu acho bacana. Então vamos lá, agora Provérbios. Provérbios contém uma coleção de ditos, de ensinamentos sábios. Tem muito provérbio chinês, né? Não tem nada a ver com o provérbio chinês. Tá? Esse provérbio é a sabedoria espiritual que Deus deu ao rei Salomão. Porque na oração de Salomão, Deus chegou para Salomão e falou: o que você quer? Você quer dinheiro, poder, fama, ser maior, guerreiro mais do que seu pai foi? Eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria, e tudo através da sabedoria Salomão conquistou. Né? Então está ali, ó. O provérbio de Salomão, 1000 vezes melhor do que o provérbio chinês. Contém uma coleção de ditos e ensinamentos sábios que oferecem orientação na prática da vida diária. É quase se fosse um diário. Os provérbios abordam temas como a sabedoria, justiça, relacionamento, trabalho, integridade. Eu acho bacana, eu preciso ver o provérbio que está. Eu acho que às vezes dá para você pesquisar também, que às vezes a gente está com uma preguiça, né? E daí vem um provérbio na nossa cabeça: ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. Puxa vida, até isso, Salomão, ele teve, né? Deus deu uma sabedoria tão grande, porque quando você vê aquele formigueiro, esses dias ele e a Rosa, nós estávamos vendo uma formiguinha, uma carninha de frango que caiu, e ela carregando aquilo lá, e ela carrega não sei quantos pesos a mais do que ela é, e ela estava levando lá junto aos seus ali, né? Porque eles trabalham coletivamente em grupo, cada um, o seu formigueiro tem uma função. E Salomão, ele fala, né, quando você está com preguiça, ele fala: ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai falar: e eu falo: puxa vida, é isso, o Provérbios, ele é bacana. E a gente fala assim: você está tudo tranquilo na sua vida, não sei o quê, vai ler Provérbios. Vai ler Provérbios. Vai ler Provérbios. Aí tem um provérbio muito bacana também, que fala da sanguessuga. A sanguessuga, ela tem 2 filhas, ao saber Dadá. Ela nunca se farta, ela sempre quer. O Dadá, ele só quer para ele não quer abençoar outras pessoas. Talvez você conheça pessoas assim, né? Tem pessoas que ela só quer. E o provérbio ele fala: a sanguessuga, ela tem 2 filhas. Uma delas é Dá e a outra é Dadá. Aí nunca se farta. Eu e o pastor passamos por isso. Tinha uma pessoa que só queria. E a hora que a gente descobriu que ela pegava lá na nossa igreja, no Fernando, pegava na Assembleia, pegava na Católica, pegava não sei aonde, a gente deu um basta. Opa, dá um basta na sanguessuga, que ainda usava algumas cestas básicas para vender, para pagar o vício dela. Aí nós saímos como pastores ruins. Pastores ruins. O esposo dela foi preso, né? Pastor sem amor. O esposo dela foi preso, ela assumiu o negócio lá. Meu Jesus, que rolo que nós pegamos ali. A única família que a gente trabalhou e cresceu na graça foi a família do Michael, que hoje a maior parte é missionária. A missionária Terezinha, a missionária a Cris, né? São pessoas que cresceram com a gente, porque eles eram pessoas que muitas vezes não tinham muito, mas eles davam. Agora, essa outra família só queria. Talvez o Marcos até saiba o que é essa família. Uma família que o pai era coveiro no cemitério. Não lembra? Ainda judiavam dele também.
Mas tudo bem, vamos lá, vamos pular. Eclesiastes apresenta as revelações de um sábio. Uma do que Salomão fala bastante em Eclesiastes, que você vai ver, ele vai falar sobre a questão de as pessoas se apegarem muito à vaidade desse mundo. Tudo é vaidade. Você já leu Eclesiastes? O Eclesiastes fala, tudo é vaidade. Ah, mas eu quero vaidade. Mas eu quero ter essa vaidade. Tem, pode ter. Mas acima disso, aí já virou, né? Porque hoje nós tivemos aí uma reunião, nós estávamos conversando com algumas pessoas. Quando um político ele quer roubar, ele não consegue roubar, por exemplo, X valor para sustentar a sua família dele. Ele já quer pegar algo tão absurdo que vai passar para a quarta geração, se é que ele vai escapar, né? Porque Deus ele é tão justo que faz com que a casa caia. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, a casa dele vai cair, pode ser quem for. Se ele estiver ali fazendo coisa errada, não adianta ele querer falar assim, vou pegar só 6 milhões só. 6 milhões não é nada. Não é nada, quanta gente não consegue viver com salário mínimo, não tem onde morar, né? Então, que Deus coloque a mão. E Eclesiastes fala muito sobre vaidade, então ele apresenta a reflexão de um sábio, conhecido como pregador, sobre o significado da vida e de busca pela felicidade. O que o homem busca hoje para ser feliz? Tem aquela música lá do mundo também, do Daniel, né, que fala para ser feliz, ele dá um monte de coisa, mas para ser feliz, basta aceitar Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador, e dizer, Senhor, a partir de agora, não sou eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim. Que o meu pensamento não seja mais do Antônio Carlos do lado passado, o meu coração não seja mais dele, mas seja o Senhor através de mim. Isso é felicidade. Felicidade é ter Jesus. Amém? Eclesiastes fala para o homem que busca essa felicidade. O livro questiona a enfermidade da vida e destaca a importância de temer a Deus e encontrar o significado nas coisas mais simples da vida. O que são as coisas mais simples da vida? O que é as coisas mais simples? Quem sabe você responder? O que é para você uma coisa simples da vida? Na minha opinião, o trabalho, a família, a coisa mais simples da vida é a família. Se tiver para comer hoje, vou comer. Se tiver para dividir um ovo, vamos dividir um ovo em 4, 5. Quanta gente já passou por isso? Hoje só tem farinha e feijão. Farinha e feijão, hoje só tem a família. A família que divide, a família que faz as coisas acontecer. Tem um versículo que fala, quero trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Quer algo melhor que dá esperança para você continuar, se não é a sua família? A mãe pelos filhos. Infelizmente não posso dizer muitos filhos pelos pais. A gente gostaria de falar filhos pelos pais, mas muitas vezes os filhos não dão a mesma assistência para o pai, para a mãe. Não deveriam. Não estou generalizando, mas infelizmente. Então a coisa mais simples da busca da vida é a simplicidade dentro da sua casa. Não tente buscar em outro lugar aquilo que você tem dentro da sua própria casa. Acho que a coisa mais gostosa é quando você pode dividir dentro da sua própria casa. Quem é que compra uma pizza com 5 pessoas na sua casa e fala, essa pizza eu paguei com o meu dinheiro, com o meu bolso, só eu vou comer aqui, ó. Vocês são minha família, mas quem vai comer a pizza sou eu. Se sobrar, vocês pegam um pedaço. Eu falei, trica. Não é? Quem já viu alguém fazer isso? Né? Mas digamos que tenha. Pode ser que tenha. Mas a divisão vai falar, olha, eu comprei, graças a Deus, com suor no rosto, a gente comprou uma pizza aqui, pode comer, vamos comer, é para nós aqui. Ó, sobrou. Dá para cortar mais em 5 pedacinhos, tá? Mais um pedacinho para você, mais um para você. É a nossa família. A nossa família
é a nossa simplicidade. Amém? Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um poema lírico, né? Irmãos, você já viu música lírica? Quem já viu isso aí? É incrível, né? Eu fui uma vez e vi um cara cantar em lírico. Eu falei, o que é isso? De tão esquisito que é, mas é bonito. Você parece que você transporta esse mundo aqui. É algo surreal, né? Então, aqui o Salomão fala um pouco que os poemas líricos é aquele que tira você do natural, que faz um impacto para você para uma coisa realmente sobrenatural. E aqui ele também fala, né, sobre celebrar o amor e a beleza do relacionamento romântico entre o homem e uma mulher. O livro usa a imagem poética e simbólica de expressão de amor e desejo. Só que muitas vezes o livro dos Cantares, ele não é só um relacionamento de esposo com a esposa. Ele também é um relacionamento entre nós, noivas do Senhor, com Jesus, né? Nós somos a noiva de Jesus. Por isso que eu sou o meu amado e ele é meu, a sua bandeira sobre mim é o amor, né? Então é um cantares tão maravilhoso que a gente fala em casamento, que é algo maravilhoso quando a gente entende justamente sobre essa questão. Esses livros poéticos da Bíblia são ricos em linguagem figurativa. O que é uma linguagem figurativa? Quem sabe? Você não pode, professor. O que é? A linguagem figurativa é a seguinte, ó. Uma expressão. Esse daqui é um banco. Eu estou falando de uma linguagem figurativa ou não? Não. Vai repetir. Ele é uma linguagem real. A figurativa, muitas vezes, ele está expressando uma coisa. É assim, por exemplo, se eu estiver falando de um burro, eu falo, esse aqui é o burro. Mas se eu estiver falando de uma pessoa, esse é o burro. Daí é tipo que é a figurativa, que não é a mesma coisa, né? Apesar que o brasileiro, agora eu vou me contradizer. O brasileiro tem bastante linguagem figurativa. Sabe por quê? Ó, isso aqui é um banco. Aí vem um gringo lá de fora, de outro país, fala banco de tirar dinheiro. Não, é um banco de sentar. Você entende que a mesma consequência, o mesmo nome, banco, eles são linguagens figurativas? Para nós, a gente sabe separar. O de tirar dinheiro e de sentar. Na verdade, não seria uma palavra figurativa, mas sim uma palavra com dois sentidos. Com sentido. Mas a figurativa tem figura de linguagem, daí entraria numa parte tipo hipérbole e tudo mais, tipo uma coisa assim. Meu coração está ardendo de saudade por você. Coração arde? Não. É uma figura de linguagem. Isso. De saudade, arder de saudade. Saudade, entendeu? Por você. Já que você está querendo confundir aqui numa sala de aula, vamos confundir mais um pouco. Eu fiz isso com meus alunos lá no pequeno. Na verdade, o coração não é uma linguagem figurativa. É. Porque aceite Jesus no seu coração. O coração nada mais é que um músculo que bombeia o sangue. Esse é o músculo. Quando você aceita Jesus no coração, no cérebro, nos olhos, em tudo, todos os corpos. Então não é só no coração. O teu coração que sente. Oi? Então, não. No sentido de sentir. Coração no sentido de sentir. Mas o coração é o sentido da vida. Porque na hora que o coração parar de bombear, ou ele morre, e aí já se foi, ou quando você aceita Jesus, você terá duas vidas: a vida normal, a humana, que faz o seu coração
bombear ali, você tem os 5 sentidos da vida, né? Todo mundo sabe que os 5 sentidos da vida, tato, olfato, audição, visão, paladar, todo mundo sabe isso aí, né? A gente não vai dar a lição de casa lá de aula. O coração, ele vai te dar a vida humana. Quando você aceita Jesus, uma linguagem figurativa é que ele vai reviver novamente, dando vida e esperança para nós no mundo espiritual. Amém? O ser humano, ele é dotado em, fale comigo, corpo, alma e espírito. O corpo é aquele que Deus fez eu e você. Esse é o corpo. Fez o pó da terra, né? Tem lá em Eclesiastes, a gente vai ver isso aí também, que do pó você foi formado e ao pó voltará. A gente voltará ao pó. O espírito, ele pertence a Deus. O pessoal confunde espírito e alma, mesma coisa, não é. O espírito, ele é sopro da vida. É você acordar. Você está com os seus movimentos. A alma é o nosso sentimento. Amém? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito que estava adormecido dentro de nós, estava adormecido, e o nosso corpo e a nossa alma faziam o que dava na telha. É isso a expressão que eu falo? Que dá na telha. É uma coisa, outra expressão também. É uma expressão, né? Que dava na telha, não tinha temor nenhum a Deus. É porque o nosso espírito estava adormecido. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito vivificou. E o Espírito nos trouxe ao conhecimento, rema e um logos teórico e ouvir Deus. Você aceitou Jesus porque o seu Espírito hoje, ele está atento à palavra. Porque se ele não estivesse atento, você não teria aceitado Jesus. As pessoas que estão lá fora ainda estão com o Espírito adormecido. E é por isso que a gente não pode condená-las. Não tem Jesus, está fazendo coisa errada, pode matar. Não, quem somos nós? Senão a gente era para estar morto também. Então Jesus não teria nem vindo na cruz, porque ele veio para os pecadores. Ele veio para todos nós. Veio para o que está lá fora, para o homossexual. Ele veio para todos. Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Mas é mais fácil a gente já matar o pecador junto com o pecado dele. Ficou mais fácil, a gente não precisa evangelizar, que beleza, né? É isso que Deus quer? Jamais. Quem fizer isso daí está totalmente fora da palavra de Deus e está sendo usado de forma errada. Amém? Que horas são? 8h21. Legal? Aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão tão quietinhos porque existem duas coisas quando não está quieto. Ou está entendendo tudo, ou está entendendo absolutamente nada. Mas se quiser interromper, pode interromper, perguntar. Não tem vergonha na câmera, Aqui é curso, então é diferente da igreja. A igreja está pregando, não tem como. Às vezes. Eu acredito que às vezes levanta e pergunta. Mas aqui não, aqui vocês podem. Aqui a gente está preparado para as perguntas mais cabulosas. Exatamente. Aqui para não a dúvida ela desmanchar a fé. Bem? Vamos lá? Mais para frente agora? Agora entramos na. Aqui já tinha lido, né? Já li? Não. Esses 5 médicos já li. Já li. Isso foi o professor? Agora a gente vai entrar no livro de Jó. Jó, como foi? Jó, tempo médio de leitura de 1 hora e 50 minutos. Quanto tempo você fica na frente da televisão? Quanto tempo você fica no celular? Tira 1 hora e 50 minutos para você ler o livro de Jó. Você vai não entender absolutamente nada na hora que você terminar de ler. Mas depois você vai
recordar tudo que você leu, e quando vier um pregador falar sobre Jó, você fala, conheço o que eu li. Interessante isso, né? Você vai brigar com sono, porque vai vir sono, vai ter tanta coisa para impedir você, a campainha vai apertar, a nenê vai chorar, chegar parente em outro lugar. Quando se faz um propósito de jejum, aí chega aquela pessoa com aquele bolo maravilhoso, você está chegando, você vai ver. É tudo isso para você ver qual que é realmente o seu Dá propósito. vontade de jogar o bolo na cara da pessoa? Toma, ele tinha cristão. Te comeu o bolo. Não, mas tá em jejum, né? Não, mas na sensação, tipo assim, poxa, que atribulado, hein? Nossa, esse bolo na cabeça, nossa, pessoa que dá muito bom. Obrigado, né? Quantos capítulos ele tem? Depois de 1 hora e 50 minutos, você vai ler 42 capítulos. Olha só, em 1 hora e 50 minutos você lê 42 capítulos. E quantos versículos? 1070 versículos. Autor não é declarado. Data 2000 anos a ser. O que significa ser? Antônio Carlos, parabéns, é isso mesmo. Antes de Cristo. 2000 outra coisa, obrigada. Pensou? Vai saber, né? A relação vai vir. Olha eu aqui de novo. Pastor, eu quero tirar uma dúvida, mas é uma brincadeira. Manda abraço. Manda mano. Que nem o Salmo fala da formiga, mas esse dia eu falei para minha irmã, mas está errado, porque elas roubam minhas flores. Vai pegar. Mas ela rouba para comer, se alimentar. Eu não tenho a consciência do pecado. E é muito interessante, né? Menina, às vezes a gente pensa assim, nossa, os animais são selvagens, né? Tipo, os animais são de Deus. Mas eles não têm a consciência que a gente tem. Eles não têm a consciência. Por conta disso, que se morrer o cachorrinho, não vai pro céu. E agora eu bati 30 agora de dor de corpo. Eu chorei com o meu. Falei assim, gente, não vai vir pro céu comigo. Mas chegando lá, isso é certo. Bom, deixa eu ler aqui, porque lá eu não consigo enxergar. Então, olha só. 2100 anos antes de Cristo, começa ali pelo rei Assuero, pelo rei Xerxes. Deus permite Satanás tocar nas coisas que Jó pertence, até mesmo na saúde, porém não tirar a vida dele em 2040 a.C. Jó perde tudo. Jó sofre dores físicas. Qual é a doença que Jó tinha? Lepra. E por que a lepra, além de ser uma doença ruim, ela é uma doença considerada totalmente maligna? Quem sabe disso? Oi? Não. A lepra, naquela época, eles consideravam quem tinha lepra era separado, era filho do demônio, amaldiçoado, e ele não podia mais conviver na onde eles moravam. Por exemplo, se mora numa vila aqui em bairro Archila, Privacina, Parque Bela Vista, tinha que ter um lugar onde ficavam os leprosos. Eu acho que aqui tem hospital dos leprosos, né? Não tem mais. Então, tinha um local, né, específico. E eles não podiam chegar na cidade, assim, nos bairros, porque se vissem algum leproso chegando, a população poderia apedrejá-los até a morte e não serem condenados. Pastor, Olha que situação. esse livro foi um leproso. Oi, Liliana? Mãe de Moisés. A irmã. Irmã de Moisés. Mas estava uma irmã, né? Hã? Não era uma irmã? Sua irmã. A irmã. Porque ela. O hospital é muito. Oi? O hospital é muito. O hospital, esqueci o nome. Ele tem Na Cidade Nova eu fui fazer. Não tem. Não, acho que não tem. Eu não sei se tem, não. Tem sim, tem moradores lá ainda. Não mora gente lá? Mora. Mas é uma vila agora, né? Então, e aí, né? Tem até um ano lá dentro. Quem tá lá dentro é lá agora.
Depois nós vamos ter aqui também a passagem dos amigos. Amigos de quem? Que tipo de amigos eram esses? Amigo urso. É o amigo, falso amigo, né? Que começava a crise lá, amigo da onça. Quem mais pode falar alguma coisa aqui? Amigo, sei lá. É melhor ter, o quê? Ter esses amigos, não precisa ter inimigo. Você é um amigo. Porque eles queriam visitar jovens para tentar jogar ele mais no abismo ainda, né? Dizendo, você fez isso, alguma coisa aconteceu para você estar nessa. E é uma coisa muito clara, que é tipo assim, Tá nos dias de hoje. a gente vê na palavra de Deus, quando estavam perguntando lá, qual o pecado que ele fez, ou seus pais fizeram por ter nascido cego, que eles chegaram a Jesus com cego. Vou lembrar, eu tenho muito cego no nome da Bíblia. E daí Deus rebate, não fizesse nada, mas sim. Ele falou, ninguém pecou nos seus pais, mas aconteceu isso para que eles pudessem ver a glória. Jesus manifestou através da glória dele curando o céu. Outra coisa também é a mulher fluxo de sangue, né? Que era totalmente. Era considerada uma figura. Era retirada. É que não uma mulher que estava no período era retirada, né? Era totalmente diferente. Porque ela, ao tempo que ela ficou, as outras saíram e falaram no médico para ela. Mas eu acho que a lepra seria pior do que o mulher com fluxo de sangue, porque a lepra você está vendo a pessoa toda ferida ali. Você não tem. A não ser que a pessoa conhecesse ela. A lepra A lepra então, mas a mulher com fluxo de sangue, só se uma outra pessoa reconhecesse a doença dela. A mulher tem essa doença. Na verdade, E aí, sim. não. Eu vou entrar num assunto muito delicado, não é bem assim. Isso é muito. É um pouco mais complexo, por conta que vaza. Ah, é? Também é. Daí é uma coisa um pouco mais. Eu quero. Poderia estar até morta antes de chegar a esbarrar nas ordens de Jesus. Né? Nem tanto. Não, alguém veio e já mataram. Sim, exatamente. As pessoas faziam judeia. Uma falsa justiça. Bom, daí o livro de Jó também vai relatar sobre os fatos reais, né, de Deus, o diálogo com Jó. Porque chega uma hora que Jó faz igual Elias. Elias faz o quê? Elias ele vai no culto do monte, ele fica emburrado, né? Quem é daqui de nós que nunca ficou emburrado? Ele não quer se alimentar mais, né? Ele não quer mais viver. E Jó começa a questionar Deus sobre o que ele está passando por aqui. Então, há um momento entre ele e Deus ali, da mesma forma que Elias teve. O próprio Deus ele se mostra a Elias, né? Da mesma forma que ele se mostrou a Jó também. Tá bom? O autor, então, aqui não tem a declaração, não é declarado no livro do Azeiro. A gente acredita que foi o próprio Jó que escreveu o livro dele. O resumo: o livro de Jó contém o relato de um homem íntegro que permaneceu fiel mesmo meio a duras provações. Experiências de Jó nos convida, a experiência de Jó nos convida a refletir sobre as perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, a fragilidade, a existência humana e os motivos para crer em Deus, mesmo que a vida pareça o quê? Injusta. Tem um americano que ele era bem de cor, né? Ele era negrão, e aí ele foi acusado de ter matado e ter violentado uma mulher lá nos Estados Unidos e assassinado ela. E ele pegou prisão perpétua. Ele ficou preso mais de 40 anos até descobrirem que ele era inocente. Então imagine só, uma pessoa que fica 40 anos num presídio para depois descobrir que é inocente. Como que está a vida dessa pessoa, né? Ela fica totalmente revoltada, ela perdeu 40 anos da sua vida. Pode falar. É uma pergunta meio um pouquinho. Tem sentido, mas tem sentido para outra coisa. O
livro de Jó é um livro de um relato histórico, que realmente aconteceu, ou, como são livros poéticos, é apenas uma fantasia? Já aconteceu. Ele não é uma fantasia. Talvez assim, Mas por que ele é relatado como um livro poético e não uma história? porque há um tempo em que Jó começa a conversar com Deus. É o tempo da poesia, ele declarando quem ele era, trazendo e ao mesmo tempo ele tentando justificar, e Deus falando com ele. E aí nessa parte que ele vê como um livro poético, ele não é um livro de fantasia fictício, né? É um livro que fala, o testemunho, por isso que é mais um testemunho de Jó. Eu vejo ele como um livro poético, mas eu vejo ele como um testemunho daquilo que aconteceu na vida dele, e depois lá em Jó 42 ele tem tudo novo, aquilo que ele tinha perdido. O livro trata dos maiores mistérios da vida, do sofrimento. Então, quem é que nunca passou por sofrimento? Todo mundo. A pergunta que fica evidente em todo o livro é: por que sofrem os justos? Por que será que os justos sofrem? Eu estava questionando esses dias, eu não lembro se foi o Carroça, a gente conversa com eu e a Carroça, então a gente perde o sono, de madrugada a gente vai conversando até 2 horas da manhã. Daí eu falei com ela, falei, puxa vida, os labaredas, quem conheceu os labaredas, né? Então, os labaredas, eles quebraram um tabu muito grande da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, na época, ela não ia visitar outras igrejas. Eles não convidavam pastores para pregar na igreja da Assembleia de Deus, e nem eles autorizavam pessoas a ir em outras denominações. Eles eram bem fechados nesse sistema. Não sei se o pastor Carlos chegou a conhecer as Assembleias de Deus do passado. E os labaredas foram aqueles que quebraram eles quebraram, pelo menos aqui na região, aqui em Votorantim, região, eles começaram a vir na quadrangular, vir em outras igrejas, sendo assembleanos. Então, para nós, quando eles começaram a vir, os assembleanos na quadrangular, a gente ficava tão espantado, né? Porque a gente nunca tinha visto isso daí. Então, eles traziam uma mensagem, cantavam, e de repente, a forma com que eles morreram, humanamente para nós, parece ser uma injustiça. Como assim? Poxa Deus, né? Eles pegavam a tua palavra, cantavam, estavam indo lá no Paraná para trazer o 3º, 4º livro, não lembro o que seria, mas eles estavam indo para gravar lá, e aconteceu um acidente tão trágico, não sei se foi de quase todos eles. Então a gente falou, mas por quê? Por quê? E aí Deus, eu estava falando com a Rosa, Deus, ele fala, pode a criatura dizer ao Criador porque ele fizesse assim? Podemos questionar a Deus? Ele pode levar a gente da forma que ele quiser, da forma que ele achar que tem que ser. Eu conheci uma irmã dos labaredas, ela fazia meu cabelo aí, e ela falou assim, que 3 caixões na sala dela, ela ficou meio revoltada, ela ainda mora lá. Ela ficou revoltada. Aí ela falou assim, que ela fez a unha da mãe dela para fazer uma operação de apendicite, e a mãe morreu também. E eles tiveram, o Wilson, dos Labaredas, tiveram um filho que nunca tinha andado de moto, morava aqui no Artiga, não é no Artiga, como que é? Angelovial, perto da pracinha. E aí, até arrepia de lembrar isso aí. Pouco tempo depois que aconteceu o acidente, o colega dele chegou com uma moto. Falou, eu comprei uma moto. Que legal, deixa eu dar uma voltinha. O colega dele falou, pode dar uma voltinha. Ele acelerou demais a moto pinou. Ele bateu a cabeça na guia da pracinha e veio a óbito também, jovenzinho. Isso é uma família que perde pessoas tragicamente dessa forma. Filho de Deus, né? Então, assim, é difícil. Pastor, mas acho que para Deus ele já tinha cumprido a obra dele. Então, agora, o pessoal que fica, né, que a Ilda está falando, é que cria essa revolta, né? Porque eles são justos, né? Parece uma injustiça até mesmo. Mas pode, a criação
dizer ao seu Criador por que ele fizesse assim, de forma que o Querendo não é tudo como a Amanda falou. É o que eles passaram e nada mais é que o que a gente passa, desde coisas ruins, coisas boas, são experiências para nós. E muitas vezes a gente fala, nossa Deus, por que aconteceu isso? Uma coisa que eu sempre falei, desde pequeno, foi quando eu conheci meus avós. Que Deus não deu para mim, antes, meu amigo tivesse me concebido antes e tudo mais. Mas se tivesse me concebido antes, não teria essa história tão bonita que tem a nossa querida pastora, minha mãe. Então, às vezes a gente tem cria essas coisas. Nossa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Nossa, que tragédia. Nossa, por que houve isso? Por que houve aquilo? Mas nada mais é do que coisas que passam por nós, acontecem conosco, para que quando chegar alguém que tenha estiver passando pelo mesmo processo, pela mesma dificuldade, você possa auxiliar e mostrar Deus nele. Então, é uma coisa muito complicada, tanto da parte da morte quanto da parte do sofrimento mesmo. E na parte assim, a pessoa morreu tragicamente, a pessoa está com Deus. E que ele não cumpriu-se, combateu o bom combate. Já que a gente está mudando um pouquinho o contexto aqui, é bom, porque é uma bagagem que você vai aprender na aula. Eu vi também uma pregação de um pregador que queria usar tanto ele em cura libertação. Então ele até falava, né, atrás dos doentes, dos paralíticos, da oração da fé, vai haver muita libertação. Todo culto que ele fazia, realmente milagres aconteciam. Pessoas andavam, os cegos enxergavam, era assim algo tremendo. Eu acho que o nome do pregador era Morris Cerullo, uma coisa assim. Ele chegou até a vir no Brasil na época. Ele era também da Assembleia de Deus, não sei se vocês ouviram falar do Morris Cerullo. Já ouviu falar? Acho que deve ter alguns vídeos dele ainda no YouTube. Se você colocar Morris Cerullo, vai aparecer. Ele era um pregador de milagres, né? Ele se intitulava assim, Deus separou ele para esse tipo de coisa. E um testemunho que ele deu, que isso impactou bastante, ele falou que ele foi numa igreja nos Estados Unidos e tinha um jovem, colocaram um jovem de cadeira de roda bem perto do púlpito onde ele estava, bem perto da plataforma. Ele sempre falava, ele falava, isso aqui é púlpito, isso aqui é plataforma. O pessoal confunde que isso aqui é púlpito, isso aqui é plataforma. E esse aqui é onde coloca a Bíblia no púlpito. Ele sempre fala assim, gravou bastante isso. E colocaram bem perto da plataforma onde ele estava ali, e o jovem paralítico. O jovem tinha sofrido um acidente e ele era tetraplégico, né? Ou seja, não tinha movimento a partir de baixo da cintura. E esse jovem já há algum tempo estava indo naquela igreja. E quando Moisés começou a orar, para os paralíticos andar, os cegos enxergarem, né? Tudo mais, logo aquele paralítico começou a gritar bem alto na igreja que ele tinha sido curado. Só que tanto a equipe do Morris Cerullo quanto o Morris Cerullo olhavam e ele estava na cadeira de roda ainda. Mas ele estava gritando que tinha sido curado. E ele gritava mais alto para todo mundo que ele queria dar o testemunho que ele tinha sido curado. E aí as pessoas olhavam para ele na cadeira de roda, como assim? Né? Via alguns paralíticos andando mesmo, alguns milagres sendo operados, e aquele rapaz na cadeira de roda. Aí o Morris Cerullo desce até aquele rapaz, passa o microfone para ele e fala, jovem, você foi curado? E ele estava chorando, em prantos, chorando amargamente, chorando. Ele falou, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui curado. Para nós, o liberto e o curado seria que ele saísse da cadeira de roda e andasse. Mas na verdade ele não tinha pedido isso. Ele estava ao ponto de cometer um suicídio. E ele precisava de uma cura interior do que uma cura física. E ali ele teve um encontro com Jesus mesmo na cadeira de rodas. E ele falou, se eu levantar dessa cadeira de rodas e andar, eu vou voltar para o mundo de novo e fazer as coisas erradas. E eu prefiro ficar nessa cadeira de roda, sentindo essa presença real,
de Deus que eu estou sentindo agora. Isso me marcou. Isso mudou o meu conceito de cura e libertação. Mudou completamente o conceito de cura e libertação. Porque para nós, o conceito de cura e libertação, para o centro anda na hora, todo paralítico anda na hora, e ele estava precisando de uma cura espiritual, uma cura interior, né? Foi curado. Amém? Eu poderia colocar um vídeo, você falou um exemplo de uma passagem. Pode continuar lá. Essa base aí do só passar um vídeo curtinho. Mas pode pôr. Daí não pode continuar. Ele tem que encontrar aqui, não é? Tá. Então, assim, onde nós estamos aqui, né? Mensagem pessoal. Do justo, porque. Do justo. Mas, segunda linha. segunda linha. Jó, um homem descrito como perfeito, mas que perde toda a sua riqueza, enterra seus filhos e fica com a saúde extremamente debilitada. Diante de todo esse cenário, ele suporta essas aflições com paciência. Jó não consegue entender a causa dessas aflições, mas volta ao seu pensamento a Deus, que envia aos homens tanto o mal como o bem, e que tem o direito de fazer com as suas criaturas o que prover. Acabou de falar sobre isso. Acabou de falar. E eu não tinha nem notado, mas acabou de falar. Pode a criatura falar para o seu Criador por que me fizesse assim? Ou por que me deixasse acontecer isso? Não. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Então aqui, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, embora as emoções de Gênesis tenham acontecido um pouco antes. Os escritos de Gênesis veio depois de Jó. Esse livro reflete episódios da época patriarcal, quando a lei mosaica ainda não havia sido publicada. A Bíblia apresenta Jó como um homem muito próspero. Ele era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó contava com um número muito grande de empregados a seu serviço. Somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. Do Oriente, não era do país, era do Oriente todo ali. O livro de Jó nos apresenta a história de alguém que não merecia e nem entendia o motivo do sofrimento, mas que permaneceu firme em Deus. É um pouquinho, se a gente pegar isso aí, a gente pega Jó. Lógico que Jó é uma questão humana, depois passa, né? Como Jesus, o próprio Jesus, se a gente for colocar, Jesus passou por tanto sofrimento, ele não merecia. E o próprio Pilatos, ele fala, viu, está aqui um bandido, um traidor da nação, Barrabás. Então, uma pessoa que eu não vejo pecado algum, e ele falou, Barrabás, não deixou nem terminar, né? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, seria mais ou menos essa injustiça que muitas vezes a gente não entende. Pode passar, deixa eu passar. Viu? Esse aqui eu só quero dar um contexto com vocês, então. É uma conversa. É uma conversa entre um dos 12. É Jesus conversando entre uns dos discípulos. Você não comentei isso no Chosen? Quem lembra? Então, é um seriado. Um dos discípulos, eles colocaram como se ele tivesse problema na perna, não é paralítico, mas sim um homem que tem dificuldade. E daí, ele tem esse diálogo aqui para mim, quando o pastor comentou do
não sei falar. O pregador, eu lembrei dessa cena, assim, deixa eu passar, porque é uma cena muito impactante. Então, é o Tiaguinho. Justamente isso, a questão da cura, né? Muita gente às vezes pensa que uma cura é parar de andar, sair de chorar. Não, a gente tem até testemunho do parente lá, que é frequenta a igreja do pastor Davi. Que dá para ser. O Ney. Nenhuma vez. Conhecimento que ele tem bíblico. Talvez não tenha pessoas que estão anos na igreja que não conseguem 1% do conhecimento que ele tem. Sem. E essa deficiência vai afetá-lo. Hoje ele pode não enxergar, mas um dia lá no céu não verá mais essas coisas. E isso também vale também não só para a parte física, mas se muitas vezes a gente se coloca para baixo assim, eu não sei, eu não sou boa, eu não sou. E não, Deus escolheu por alguma razão. Sim. Eu tenho, já que já está finalizando também, depois na outra aula a gente continua. Eu tenho um rema de uma mensagem, né, a gente já falou na memória, que é do. O pastor Dorinho acompanhou essa mensagem comigo aqui. Que é o pessoal fala que ele é Bartimeu, mas ele não é Bartimeu. Na verdade, Bar significa filho. Timeu, ele é filho do grande general Timeu. O pessoal mistura, né? Bartimeu, sério. Não, ele não tinha um nome específico. O pai dele era famoso, por isso que o nome dele está na Bíblia, que é Timeu, o grande general. Ele era filho desse grande general. Alguns teólogos dizem que aos 19 anos os olhos dele foram vazados, ele enxergava perfeitamente, os olhos dele foram vazados por uma revolta que Timeu, o general, teve com o povo romano. O povo romano, para deixar ali uma marca no filho de Timeu, vazou os olhos dele e queimou a casa e matou toda a família dele. Então, imagine esse menino cego, com essa grande revolta dos romanos ter feito isso, de ter matado a família dele. Agora ele vai ter um encontro com Jesus, né? Ele vai sentar à beira do caminho na cidade de Jericó e ele vai ter esse encontro com Jesus. E aí ele ouve, porque a palavra de Deus fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então ele já ouviu vários milagres que Jesus já tinha operado. Ele disse que chegou lá em Jericó. Então ele não tinha dúvida que Jesus era o Messias, o esperado, o filho de Davi. E quando nós falamos filho de Davi, nós estamos falando da aliança que Deus fez com Davi, que o trono de Davi seria eterno. Então o seu trono será para sempre eterno. Quando se fala para um israelita, filho de Davi, você está falando, esse é o Messias, esse é o esperado, esse é o enviado, esse é o Cristo. Vocês estão entendendo? Cristo é o Salvador. Amém? Então, aquele filho de Timeu que estava ali para ter aquele encontro com Jesus, cego, imagine o que ele sofreu e o que ele estava sofrendo, porque ele estava mendigando à beira de Jericó. Então, a primeira coisa que ele faz, ele tira a capa era o sinônimo de uma licença para poder mendigar, então ele joga fora a capa. Ele grita mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou seja, Cristo, Salvador, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas diziam para que ele se calasse. Então a gente vê dois elos de pessoas ali, pastor. Primeiro, pessoas que sabiam quem ele era e que tinham soldados romanos do lado, e que se os soldados romanos reconhecessem ele como o filho do general, esse cara está tumultuando, agora ele não vai mendigar mais, nós vamos matar ele. Poderia matá-lo, e poderia, por isso eles falaram, fique quieto. E outros, pelo conhecimento do ancorão, da palavra de Deus antiga, né, da esperança do filho de Davi vir como o Messias para salvar o povo de Israel,
gritavam: olha, quieta, ele não é o filho de Davi, ele é filho de José, o carpinteiro. Ele é simplesmente um ser humano. Mas ele, em nenhum momento, ele se aquietou, ele gritou. A Bíblia fala que ele gritou mais alto. E aí Jesus falou que venha até mim. Ele foi até Jesus. E aí, lógico, tem alguns pastores, até tem um pastor lá que brinca com isso. Jesus é brincalhão, sabia que ele era cego e perguntou para ele o que ele queria que fizesse. Né? Não foi isso, não. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Era um momento entre Jesus e aquele filho do grande general. O impacto que teve ali, quando você tem Jesus na tua frente, a tua personalidade muda, o teu rancor vai embora, o seu ato vingativo vai embora, e Jesus ainda te dá uma oportunidade para que você escolha, porque sabia que dentro dele havia rancor, havia ódio. Se ele falasse assim: Jesus, eu quero que matem todos os romanos porque eles vazaram meus olhos e mataram minha família, meu pai que foi o grande general, Timeu. Mas não tem como, irmãos. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus não tem vingança. Se a pessoa que falar: eu tive um encontro com Jesus, e quero pegar aquela pessoa de pau, esquece, precisa aceitar Jesus. Ah, eu tenho Jesus, mas eu quero matar ele lá, o outro lá. Não tem Jesus, está falando o nome de Jesus em vão. Porque quando você tem um encontro real com Jesus, quando o filho de Timeu teve ali um encontro com Jesus, ele foi curado. Quando Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Aí passou um filme, acho que na cabeça dele, tudo que aconteceu, olhos vazados, família morta, tudo. Mas o amor de Deus invadiu ele de uma forma tão grande, o perdão de Jesus veio de uma forma tão grande que ele não conseguiu falar a linguagem humana. Se a pessoa fala assim: eu pertenço à igreja evangélica XYZ e desejo mal para o irmão, desejo que ele morra, desejo que o outro faça isso, esquece. Não é de igreja nenhuma, joga a faca fora. Se tem credencial de batismo, pode queimar. Não teve encontro com Deus. Porque quando você tem encontro com Deus, você vai pedir somente o necessário. E ele pediu o necessário, ele pediu: Senhor, que eu veja. Jesus não veja. Porque Deus ali finalizou sobre a vida do filho de Timeu duas curas: o interior e a cura física. Não adianta eu ser curado fisicamente se o meu interior estiver magoado, se o meu interior ainda estiver querendo pegar todo mundo na esquina, se o meu interior ainda tiver o velho homem dentro de mim. Ah, vocês não me conhecem, eu tenho sangue italiano, sangue espanhol. Eu não tenho mais sangue da minha família. O pastor Toninho conhece. Espanhol por parte da minha mãe, italiano por parte do meu pai, negro, tudo úgria, tudo misturado. Se for colocar as quatro raças aqui, misericórdia, né? Mas hoje eu não tenho nada, nenhum desse sangue. O sangue que corre nas minhas veias é o sangue de Jesus. Amém? Ele mudou minha vida, ele mudou o meu ser. O velho homem foi embora. Hoje Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vai querer pegar o primeiro lá na esquina? Vai. Então Satanás está tentando deturpar de novo o Evangelho. Nós, como escolhidos do Senhor, como lavados e remidos do Cordeiro, temos que trazer de volta o verdadeiro Evangelho, que é o perdão, o arrependimento, a santidade e principalmente o maior tema de todos, que é o amor. E Paulo fala, né, Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, que fala assim: eu posso falar em língua dos anjos, dos homens, eu posso. Alguém está com a Bíblia fácil aí? Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens,
ainda que eu jogue meu corpo para ser queimado, ainda que eu faça qualquer coisa, se não tiver amor, nada serve.